Olá, turma que tem acompanhado o perfil do Nepral, produção de bovinos de corte. Gostaria de agradecer a participação de todos na semana passada, da enquete que nós fizemos. A nossa pauta hoje de vídeo é sobre o tema vedação de pastagem. Assistem e espero que gostem. Aqui nós estamos na região do Tocantins, Araguaína, norte do Tocantins. Nós já temos vários dias de seca, né? O que é interessante aqui notar é o vento, a ventania que nós temos aqui nessa região. Então a umidade relativa é muito baixa, tá certo? Com o agravante da ventania. Então realmente o capim seca bastante. O tipo de solo da nossa área experimental, tá? Talvez para alguns aí choque um pouquinho, né? Devido ao teor de argila desse solo. Ele foi classificado como neossolo quartzareno órtico típico, tá? Então só para vocês perceberem, né? É um solo extremamente arenoso, né? Aqui nós temos no máximo 5% de argila, tá certo? Então nós temos aí um desafio enorme, principalmente no período de seca, né? Nós temos um solo que tem uma capacidade de reservar água muito baixa, umidade relativa extremamente baixa e essa ventania que vocês estão vendo aqui. Tá? Então o desafio é muito grande, principalmente no período de seca. Hoje nós estamos aqui no Nepral, né? Essa aqui é uma área experimental, ensaio de pastejo, são 12 módulos de alternado, né? Nesse período de seca discute-se muito a questão da vedação de pastagens. Então, para ficar bem fácil o entendimento, né, de uma forma bastante prática, inclusive para a gente apresentar aqui no vídeo, nós dividimos o ano em duas estações, né, água e seca. Então nós estamos falando de seca agora, são 180 dias, tá certo? E essa seca a gente divide em 4 quartos, tá? Então nós estamos basicamente no meio do período da seca, tá? Já passamos por 2 quartos, tá ok? E semana que vem nós vamos começar o 3º quarto, tá? E cada piquetinho desse aqui acomoda os animais durante 1 quarto da seca, tá bom? Eu gostaria de mostrar aqui o que é uma área bem manejada durante as águas, com uma boa vedação no final, na fase de transição entre água e seca. É uma área de capim marandu, tá? Que ela foi utilizada durante o período das águas e finalzinho das águas. Essa área foi vedada, tá? É questão da estrutura do dossel forrageiro. Entenda-se que por dossel a gente destaca a parte aérea da planta. Então é bastante interessante mostrar a estrutura da planta. É bem nítido, né? Que o horizonte é composto principalmente por lâmina foliar, né? Olha o aspecto de seco, né? Matéria seca muito elevada do capim. Acho que no vídeo está dando para sentir, né? As folhas quebrando. Em termos de altura, é uma planta que se encontra em torno de uns 40 centímetros de média de altura, talvez 45. A gente não fez ainda a avaliação, porque os animais entrarão na área semana que vem. Mas é notório aqui, não sei se no vídeo vai dar para perceber, o horizonte pastejável, tá? Ele é predominantemente formado por lâminas, tá? Lâminas secas, é claro, mas por lâminas, tá? Então isso aí acaba facilitando muito a apreensão de forragem dos animais em pastejo. Então, como na nossa região nós não temos geada, nós não temos essa umidade relativa, ela é baixa o ano, a seca toda, essa massa aqui fica estocada ao longo de todo o período da seca de uma forma bastante razoável, né? Obviamente que à medida que os animais entrarem aqui na área, a planta começa a sofrer o estresse, né? Então ela começa a perder mais intensamente a composição bromatológica. A estimativa de massa é
em torno de 5, talvez podendo chegar até 5,5, né? Obviamente que como é um experimento, nós vamos fazer uma estimativa pelo método agronômico, tá? A gente vem, colhe, pesa e faz essa estimativa de massa, ok? Mas dá para ser feita uma estimativa visual mesmo, tá? Bom, então o que é interessante? Se a gente for considerar para um A durante o período da seca, aqueles 180 dias, a estimativa é que cada UA, né, considerando aí uma oferta de forragem de 5% do peso vivo, durante 180 dias, cada OA vai ter uma demanda próxima a 4 toneladas de matéria seca por hectare, tá certo? Então se eu tiver aqui em torno de 5, a gente está falando aqui de 1,25 UA de capacidade de suporte. Agora já é capacidade de suporte, tá? Nós fizemos anteriormente aqui a definição de capacidade de suporte, e a capacidade de suporte é a taxa de lotação na pressão de pastejo ótimo. E a taxa de lotação aqui de 1,25A, ela está muito próxima da pressão de pastejo ideal, tá certo? Depois eu vou mostrar como é que é feito essas continhas lá no final do vídeo, tá certo? Então o que é interessante? Eu tenho 1,25A por hectare durante o período da seca, convertendo pelo equivalente UA que nós vamos ter de um animal de 200 kg, nós estamos falando muito próximo de uma lotação aqui de 3 cabeças por hectare. 3 cabeças com ganho excepcional. Por quê? Porque a estrutura da planta vai permitir uma grande apreensão de forragem, tá certo? Então isso é o que difere, por exemplo, uma pastagem vedada com muita massa, né? Ah, aumenta a massa, aumenta a fibra, aumenta a lignina, aumenta nitrogênio ligado à fibra, aumenta, tá certo? Mas aqui é bastante diferente. Por quê? Porque a estrutura da planta, essa matéria seca, essa material morta, esse material morto da área, ele é predominantemente composto por lâmina foliar, tá? Então olha só o que nós temos aqui, são lâminas, né? Isso aqui difere grandemente em termos anatômicos e bromatológicos de uma haste, tá certo? Nós estamos falando de lâmina foliar. Então isso aqui tem uma diferença gigantesca para como, tá certo? Então só para a gente caracterizar o horizonte, ó, o horizonte pastejável será isso aqui, ó, tá? Então nós estamos falando que no final da seca, o que nós queremos é que essa planta alcance em torno de 20 centímetros. Que nós vamos ter no final da seca uma planta muito bem colhida, devido à participação marcante do componente foliar. Consequentemente, nós vamos ter um resíduo excelente para início de água aqui, né, que vai intensificar as brotações e uma nova rebrota para um período subsequente de crescimento durante as águas. Então, normalmente, a expectativa de um GMD no final da seca, sal com ureia, gira aí talvez na faixa de mantença, uma área bem manejada como essa aqui, vai garantir em torno aí de 250 gramas cabeça dia, tá certo? Por que que isso acontece? Já que o aspecto é muito seco, devido à facilidade de apreensão de forragem que esses animais terão na área. O dimensionamento do número de animais na área, vamos considerar aqui 450 quilos, uma unidade animal, uma oferta de 5% dia, em termos de matéria seca. Nós estamos falando uma demanda de forragem de 22,5 kg de matéria seca por UA ao dia, tá certo? Considerando 180 dias, igual nós falamos, que nós dividimos aqui o ano em 2 estações, nós chegamos a uma demanda de forragem por UA na seca de 4.050 kg de matéria seca. Se eu tenho aqui uma massa total de 5.000, igual eu falei, dividido pela demanda por UA, isso aqui seria o desaparecimento de forragem por UA, nós falamos que certamente essa área
ela irá acomodar tranquilamente no período de seca 1,23 UA por hectare. Transformando isso aqui em carga, nós estamos falando em 555 kg de peso vivo. Como os animais que entrarão na área têm em torno de 200 quilos durante o período, nós estamos falando de uma capacidade de suporte durante a seca de 2,77 cabeças por hectare. Então, continuando o raciocínio aqui, nós vamos considerar 3 cabeças por hectare no período da seca, tá? Dessas 3 cabeças, devido à estrutura bem manejada da planta, devido a um excelente manejo, a nossa expectativa é que esse animal ganhe aí 250 gramas dia, ou seja, que multiplicado por 3 por hectare, 0,75 quilos de peso vivo hectare dia, num período de seca de 180 dias, estamos falando de uma produção de 135 kg de peso vivo por hectare na seca, tá certo? Que transformando para a arroba de peso vivo, nós fechamos aqui uma produção de 4,5 arrobas por hectare somente na seca. Uma produção de 4,5 arrobas por hectare durante a seca. Então isso é bastante elevado e já é considerado inclusive a produção anual. Pessoal, então era isso que eu gostaria de falar em relação à vedação de pastagem. Eu espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo aí e um grande abraço a todos.